Olá, está começando mais um programa Conexão neste sábado. Queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia, você que está pela 106,9, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo aplicativo da H2O. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aí nos acompanhando aqui na Sonoplastia, David Felício nos ajudando a colocar o programa no ar. Olha, o Conexão sempre traz temas interessantes. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre formas, né, de se fazer aí, de se respeitar mais o meio ambiente e também trazer, quem sabe, recursos, trazer mais sustentabilidade para a nossa sociedade como um todo. Para isso, eu recebo Vanessa Pacheco, bióloga e embaixadora do programa, do projeto Lixo Zero. Vanessa, muito obrigado por estar aqui conosco neste sábado no programa Conexão, para conversar um pouquinho sobre esses projetos que você desenvolve, pelas visitas aí por outros países, né, para trazer essas experiências interessantes no que diz respeito à sustentabilidade, ao meio ambiente. Muito obrigado, é um prazer recebê-la no Conexão deste sábado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema, né, que me aquece o coração. Sempre quando a gente é convidada aqui, eu agradeço demais a oportunidade, porque eu acredito que quanto mais ouvintes e mais pessoas entenderem, né, a necessidade da gente sensibilizar e falar sobre isso, né, mais a gente vai conseguir mudar o jeito que a gente tá lidando com lixo hoje, né, Madeira? Então, esse é o meu propósito de vida e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Vanessa, falar um pouquinho sobre, eu vou chamar de perfil, né? Quem é a Vanessa? Qual é a formação, né? E dentro dessa formação, por que poderia se preocupar com outras linhas, né, da tua profissão, mas por que essa questão ambiental ligada à sustentabilidade? Madeira, acabou o ensino médio, né? Como qualquer família, meus pais, né, cobraram muito para já ir para uma faculdade. E houve uma cobrança também para continuar, né? Meu pai, né, na época era vivo ainda e tinha uma madeireira, tem uma madeireira aqui, né, que hoje quem toca é meu irmão. Queria muito que eu fizesse administração, gestão empresarial, alguma coisa para tocar os negócios da família, mas aquilo nunca Te mexeu? nunca mexeu com o meu coração. Então, Uhum. eu disse, na hora de escrever lá no vestibular, escrevi, nunca vou me esquecer, que era engenharia ambiental, não contei para ninguém. E aí, na época, fui fazer o vestibular, passei, e aí, só que a engenharia ambiental só tinha no próximo semestre. E aí, lá em casa, meus irmãos, não, vai ficar meio semestre parado, não sei o quê, tu vai fazer o quê? Não, vou fazer engenharia ambiental. Eles já ficaram meio assim, né? E aí, na hora que eu fui lá no Sentac, eu fiz na Unesc, né, no centro lá, para me inscrever, me falaram assim, faça algumas matérias de outro curso, para depois você passar para esse, para você não ficar parado durante um semestre. Fiz um semestre inteiro de biologia que eu iria compensar na engenharia ambiental, me apaixonei pelo curso, vi diversas áreas onde eu poderia atuar imediatamente, né? Sempre, quem vai para biologia quer trabalhar com bichos, né? Uhum. Com animais em cativeiro, com animais, com levantamento de fauna, flora. E eu fui muito nesse viés, né? De estar levantando a nossa fauna, de entender essa necessidade, né? Que ainda era pouco visto na nossa região. Imagina, Jaguaruna, cidadezinha pequena, né? E aí fui para essa área e dentro dessa área eu tive mais outras diversas áreas onde na própria faculdade eu consegui fazer vários estágios. Fui para a área da saúde, vi que não é isso que eu quero. Uhum. Fui para a área de pesquisa, trabalhei com animais, trabalhei no zoológico, trabalhei com animais em cativeiros, trabalhei com taxidermia de animais. Então, de tudo um pouquinho eu fui tentando para ver em que eu me encaixava, né? Perfeito. E aí fui para a área de gestão de resíduos, gestão ambiental, licenciamento, e eu vi que era isso que eu queria levar para minha vida, realmente. É isso que faz o meu coração vibrar, que é ajudar as pessoas a estarem em conformidade ambiental, a ajudar os empreendedores a cuidar melhor, né, do meio ambiente, fazendo com que eles estejam, de fato, né, em conformidade ambiental, porque é muito fácil hoje tu abrir uma empresa, Madeira, e fazer uma operação girar. Mas muitas vezes o empreendedor ele não tem ciência do que ele está fazendo
está prejudicando o meio ambiente, porque ele tem tantas outras funções lá dentro. Então, eu fui muito nesse viés de consultoria ambiental, de ajudar, né, a estar em conformidade ambiental, a ter uma licença ambiental operando de forma, né, de forma ambientalmente correta, né? Então, é isso hoje que toca realmente o meu coração, né? Vanessa, gestão ambiental, né? A gente viu aí, pelo passar dos tempos, dos anos, da história, que a nossa sociedade, ela cometeu muitos erros, né, relacionados ao meio ambiente, grandes multinacionais cometendo erros, né? Isso te chamou também a atenção quando tu foi pensar em gestão ambiental para trabalhar, para reeducar esses empresários, essas empresas, Exato. empreendedores? Isso chama muita atenção porque esse viés de querer ensinar a fazer o certo, acho que desde pequenininha eu tinha, porque eu sempre também queria ser muito professorinha, né? Então, isso sempre teve ali na minha veia. E aí, quando tu entende que tem vários impactos negativos, né? Por mais que eu não seja muito radical nesse ponto. Eu acredito que outras pessoas que trabalham nessa área sejam muito mais radical. Eu acredito que tenha que ter desenvolvimento, né, Madeira? Eu acho que a grande indústria, o plástico mesmo, que é um grande vilão hoje, né? Mas se não fosse o plástico, a gente não teria aí vários avanços, tanto na medicina, né? Claro. Quanto na própria industrialização, né? Então, a gente não pode botar ele como um vilão, a gente tem que saber a forma como a gente está gerindo ele para que ele não vire, né, de fato, o vilão como ele está sendo posto aí na sociedade. Posto por muitos técnicos, por muitas bandeiras, né? Então, o meu viés sempre foi de tentar ajudar da maneira correta e fazer com que o desenvolvimento aconteça de fato, né? Porque se a gente parar o desenvolvimento, o que vai ser da gente? Perfeito. Se a gente botar a culpa só na grande indústria, o que vai ser da gente, né? Então, meu viés sempre foi nesse jeito de tentar ter o desenvolvimento, mas de forma autossustentável, né? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente tem que entender que a sustentabilidade tem que ser autossustentável, né? Não adianta nada a gente vir com tecnologias caríssimas para um tipo de operação que é inviável, né? Então, aquilo tem que ser autossustentável para aquele tipo de operação, para aquele tipo de atividade, né? Então, meu viés sempre foi nesse sentido, de ajudar aquele tipo de operação da maneira que ele precisa, né? Vanessa, e nesse sentido, né, minimiza, de fato, os impactos no meio ambiente, todo esse trabalho que vocês fazem, ou... Vou formular a pergunta diferente. O resultado disso, ele é um resultado que se vê a olho nu assim, vou fazer o projeto, tá aqui pronto, mudou tudo, já tá melhorando. Ou é um processo? É um processo muito longo. E nós estamos sempre nos descobrindo, né? Então, por exemplo, eu hoje sou técnica de algumas cerâmicas da nossa região, olarias, né? Então, há 10 anos, há 5 anos atrás, era cobrado um tipo de filtro, né, nas chaminés, que hoje já é comprovadamente ineficaz aquilo ali, que não existe uma comprovação realmente que aquele filtro era bom. Mas naquela época, a chaminé que não tivesse ia ser multada, né? Então, assim, eu acho que à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo mais também. Por isso o processo. Por isso o processo. Mas eu acredito que esse processo a gente só tem a ganhar, porque a gente também está vendo que não está dando certo, né? E está sempre se readequando também, né? Nesses projetos que vocês desenvolvem, né? E vendo algumas questões que nos deixam, vamos dizer assim, tristes, né? Quanto ao meio ambiente, os impactos. Porque tudo tem, por mais que o clima mude, por mais que sabe... que os anos passam, mas sempre tem o dedo do homem ali, né? Sempre tem, né? E que poderia ser de uma forma mais consciente, né? Não tão devastadora. Eu acho que é por aí, mais ou menos, não sei se por aí, exatamente. Acho que a ideia é cada vez mais a gente, né, impactar menos, né? Acho que, como eu te falei, a gente tem que ter desenvolvimento, mas a gente tem que saber aonde que a gente está colocando desenvolvimento e se está impactando, de que forma que eu consigo, né? Que eu preciso impactar menos, né? Então, a ideia justamente é essa, né? É um desafio, porque nós ainda, né, somos, né, uma região, um país ainda
com crescimento ainda bem estagnado, né? Então, quando a gente fala de um empresário, de um empreendedor que quer lá fazer uma operação de alguma coisa, o cara já tá com as moedinhas contadas, e às vezes tu vai ter que ir lá, não, mas tu tem que investir nisso porque isso vai impactar menos, às vezes o cara nem abre mais a operação dele, né? Então, assim, tudo tem que ser pensado calculadamente, né? E nesse sentido, assim, de entender os desafios e tentar cada vez mais aproximar, né? Uma coisa que antigamente, né, 10 anos, 15 anos atrás, a gente não falava sobre isso, né? A gente só ia gerando, impactando, cortando, poluindo, né? Jogava lixo em qualquer lugar, jogava esgoto céu aberto, não era impactado, né? Não era notificado, não era, né? E hoje não, então toda essa construção, ela vem mexendo muito, né? Então, eu acredito que à medida que a gente vai evoluindo, a gente também vai conseguindo impactar positivamente e as indústrias, né? Quando a gente fala dos maiores geradores aí, a gente fala muito da indústria, né? Que impacta mais hoje, né? A indústria ela vem também se readequando, entendendo o papel dela, né, na sociedade, no meio ambiente e a necessidade dessa transformação também, né? Vanessa, quando se fala em legislação ambiental, como é que tu avalia o Brasil, né, nessa questão? Bah, perguntar pra mim, acabei de chegar da Alemanha, é judiação, hein? E olha que eu gosto do meu Brasilzão, mas tem hora que dá vontade de correr. Difícil. Não, gente, a gente ainda peca muito, né, Madeira? Infelizmente, né? Nós temos muitas leis e as leis ainda são feitas da maneira errada, eu acredito, da maneira para beneficiar alguns, infelizmente, né? A gente tem a maior APA da baleia franca aqui na nossa região, mas o que isso está impactando? Você já parou para pensar? Né? A gente tem aqui uma área de preservação gigante na nossa região. Mas por que aqui a gente está impactando e por que lá em Balneário Camboriú eles conseguem aterrar mais para dentro do mar ainda? Né? Então, olha... existe muita desigualdade nisso, né? Então, é isso que eu luto. A gente tem que ter desenvolvimento, mas a gente tem que entender até onde que a gente consegue ir ao todo, né? Então, acho que tem muita coisa equilíbrio, errada. né? Exatamente. Então, assim, é muito complexo ainda. Muito complexo. Eu acho que ainda existe muito interesse público, né? A gente sabe disso em todas as áreas, hein? E meio ambiente, e a questão do lixo, e a questão da construção em si também tem muito interesse, muitas leis ainda que infelizmente foram criadas assim, de maneira errada, e muitas que deveriam ser criadas e ainda estão em discussão ainda, né? E isso, tu acha que impacta, assim, por exemplo, estava pensando eu aqui, numa música, eu não sei quem é que tinha uma música que cantava proibido, não lembro agora quem é, mas assim... Mas se essa questão das leis, vamos pegar aqui o nosso litoral, né? Que tem essa extensão toda, como você falou, e tem toda essa reserva, né? Se isso fosse discutido com dois viés, o viés do desenvolvimento e o viés da proteção, ou seja, resultando numa sustentabilidade e gerando renda, mas também gerando riqueza ambiental, nós teríamos um desenvolvimento realmente, de fato, equilibrado? É difícil responder essa pergunta, porque, ao meu ver, eu sempre vou lutar para que sim. O meu pensamento, eu sempre vou ser muito otimista nisso, né? Acho que a gente tem que lutar para que o nosso desenvolvimento seja nesse viés, né? Mas, à medida que a gente vê a política hoje, como está sendo feita, a gente não tem esperança de que isso pudesse acontecer hoje no Brasil, né? Infelizmente. Mas eu prefiro acreditar, porque a gente luta para isso, né? A gente eu faço parte hoje, né? Sou embaixadora Lixo Zero, faço parte de diversas comissões aí, Câmara Técnica, justamente porque a gente luta por isso, né? Porque senão a gente perde a esperança, né, Madeira? E aí a gente não faz mais nada. E falando em fazer, qual a importância dos projetos bem elaborados para o meio ambiente? É muito importante a gente fazer uma coisa bem certa, apresentar,
né? Trazer pessoas que entendam mesmo, não fazer por fazer, Madeira. Porque assim, porque senão a gente vai estar sempre empurrando com a barriga, infelizmente, né? Eu tiro pela questão do lixo hoje, eu visitei já Rio Grande do Sul, Santa Catarina, várias cooperativas, setor público, e é difícil a gente ver uma pessoa lá dentro encabeçada, que entende o processo, da onde está saindo, para onde vai, o que tem que fazer, e a gente vê aí várias coisas acontecendo aí ultimamente, né? A gente passou por 2 anos aí de vários problemas na nossa região, né? De prefeituras. E eu acredito, sinceramente, que quanto mais gente capacitada nas suas áreas, né? Fazendo o projeto bem certinho, a tendência de dar errado é cada vez menor, né? Então, realmente é muito necessário, né? E essa questão dos projetos bem feitos, eles levam um tempo também, né, Vanessa? Não é qualquer teclado na frente do computador, Não. né? E existe erro e acerto também na Madeira. Eu vim da Alemanha, até conversando com essa empresa, uma empresa de uma cidadezinha de 40... É o setor público junto com algumas iniciativas privadas, né, que lá funciona dessa forma. E eles disseram, a gente teve vários erros. E é normal, a gente tem que errar para saber aonde que a gente tá indo, né? Faz parte. Só que a questão é que tem que saber o caminho também, né? Porque fazer errado e continuar errando, e fazendo errado e continuando errando, para não perder o tempo, para conseguir arrumar aquele erro, também não adianta de nada, né? Que é isso que a gente está vendo que está acontecendo aqui, né? Só derrapando. Só fazendo o que é errado. Mas eu não vou mexer nisso porque isso gera muito transtorno. Eu preciso de outras pessoas, eu preciso de outras empresas. Mas aí tu vai continuar fazendo o que é errado? Olha, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a Vanessa Pacheco, bióloga, embaixadora do Lixo Zero, aqui no programa Conexão. Um sábado aí muito bacana para você que está nos acompanhando. Jaguaruna, Sangão, 3 de Maio, Pedras Grandes, todo o sul catarinense. Hoje estamos falando sobre projetos ambientais, sustentáveis, sobre o meio ambiente. Nós vamos fazer um intervalo e nós já voltaremos.